Olá pessoal, sejam todos aí tão bem-vindos à nossa primeira aula de Direito Previdenciário aqui no curso Direito Público. Lembrando que as nossas aulas têm um tempo de 30 minutos para melhor entendimento da matéria. E o nosso curso de Direito Público ele é totalmente gratuito, está disponível no YouTube, basta procurar por curso de Direito Público. E qualquer dúvida, qualquer sugestão acerca das aulas de qualquer conteúdo, mande um e-mail para cursodireitopúblico@gmail.com, como está no vídeo. Bom, essa é a nossa primeira aula de Direito Previdenciário. Então, nós vamos começar aqui dizendo que, para entender Direito Previdenciário, é importante ler as leis de Direito Previdenciário, seguir algum material, além das aulas. Por quê? Porque Direito Previdenciário, muitos devem estar focando no estudo do INSS, estudo para técnico ou analista do INSS, até as carreiras de procurador federal, que cai bastante direito previdenciário. Mas nas provas de ensino médio, como técnico do INSS, cai muito a letra da lei. Então é interessante ler a lei, o que ela fala, porque as bancas costumam cobrar somente a lei. Também direito previdenciário. Muito disso, pela 8.112 no direito administrativo, a Constituição Federal no direito constitucional e também as leis no direito previdenciário. Bom, o nosso tema 1 de hoje é a evolução histórica do direito previdenciário. É importante ter uma noção inicial de que o direito previdenciário ele é dividido em... Na verdade, o direito previdenciário é mais correto de se chamar de direito do seguro social ou seguridade social. De modo que, hoje, é costumeiro chamar de direito previdenciário, mas hoje o sistema previdenciário, na verdade, ele é um sistema que está dentro de outro sistema que se chama seguridade social. Por isso que INSS, antigamente era INPS, pois só havia a Previdência. Hoje não. Hoje é INSS, porque é o Instituto Nacional do Seguro Social. De modo que, vamos começar o estudo aqui. A Seguridade Social, conforme a Constituição Federal, está dividida em Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Assim, a Constituição Federal ela trouxe um sistema que é chamado Sistema da Seguridade Social. Ele está dividido em Previdência, Assistência e Saúde. É interessante notar aqui que a base desse sistema é a proteção da população contra os riscos sociais, como desemprego, prisão, velhice, infância, doenças, maternidade ou invalidez, e até mesmo a morte, para verter alguma renda para os dependentes deste falecido. É interessante saber que a Seguridade Social, como ela é conhecida hoje, ela foi instituída pela Constituição Federal de 1988. Muito tem discutido e também muito tem caído em prova a ideia de que quando que surgiu no Estado brasileiro a Seguridade Social. Bom, a Seguridade Social ela nasceu com a Constituição de 1988. Então, a Constituição Federal de 1988 foi a primeira a instituir o sistema da Seguridade Social no Brasil. De modo que a Seguridade Social ela foi instituída na Constituição Federal de 88. Então, muito se tem perguntado. Inclusive, numa questão de procurador do município de Aracaju, de 2007, o CESP confirmou
esta nossa palavra, de modo que considerou errado a seguinte questão. A positivação do modelo de seguridade social se deu pela Constituição de 1937. Esta assertiva foi considerada incorreta, de modo que a Seguridade Social no Brasil, como é conhecida hoje, foi instituída pela Constituição Federal de 1988. É interessante notar também que, como a Seguridade Social ela é dividida em previdência, assistência e saúde, dentro dessa noção, só vamos ajeitar aqui, vamos colocar este parágrafo em cima aqui, isso. Bom, como a Seguridade Social ela está dividida em previdência, assistência e saúde, além disso, existe uma nova divisão dentro destes 3 pontos, de modo que existe o sistema contributivo e o sistema não contributivo, que é o quê? O sistema contributivo, como todos conhecemos, é somente a previdência social. E o sistema não contributivo abrange a assistência social e a saúde. De modo que, para ter acesso à previdência social, é necessário a contribuição, ou pelo menos que seja presumida a contribuição. No caso dos empregados e trabalhadores rurais, há uma presunção de pagamento, de modo que eles não precisam contribuir para a Previdência para ter os benefícios, mas simplesmente eles participando como trabalhadores rurais e demonstrando que eles apenas têm as sobras da sua produção vendidas, que a maior parte é para a subsistência da família. Isso se prova através da juntada de notas da venda dos produtos excedentes. Assim se tem uma contribuição presumida na Previdência Social. Por isso que os trabalhadores rurais eles também têm direito aos benefícios previdenciários, mesmo que não contribuindo efetivamente, apenas presumidamente. Bom, há ainda o sistema não contributivo, que é a assistência social e a saúde, de modo que não é necessário contribuir. Alguém que nunca tenha trabalhado na vida, nenhum familiar dele tenha trabalhado na vida, ele ainda tem direito à saúde. Se ele chegar no posto de saúde, se ele chegar num hospital, ele vai ser atendido como qualquer outro. Do mesmo modo, a assistência social. A assistência social, são os benefícios e também as iniciativas da sociedade em si para buscar assistir as pessoas necessitadas. Então, as pessoas necessitadas já não pode haver o sistema contributivo, porque já se presume que elas não têm os meios de sobrevivência. Então, por exemplo, o benefício chamado comumente de LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, ele atinge somente as pessoas de baixa renda e que não tenham meios de sobrevivência. No entanto, eles não precisam contribuir. É parte do princípio do sistema não contributivo, de modo que não é necessário contribuir para ter os benefícios a que correspondem à assistência social. Bom, esses assuntos também já foram muito cobrados nos concursos públicos, como de modo que no município de Natal, em 2008, uma prova do CESP, foi cobrado que o acesso de todos os benefícios da Previdência, Assistência e Saúde somente há o direito mediante a contribuição do beneficiário. E essa assertiva foi considerada incorreta.
Ou seja, não é todo o sistema da Seguridade Social que ele é contributivo. A assistência social e a saúde não estão no sistema não contributivo, ao contrário da Previdência Social, que é contributivo. Bom, vamos para, então, a competência legislativa. Vamos para o nosso tema 2. Competência legislativa. Conforme o que se vê no artigo 2, inciso 23 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social. Desse modo, nós temos a ideia de que a competência... Vou baixar um pouquinho aqui. A competência privativa, que a competência é privativa da União para a Seguridade Social. Para legislar sobre a Seguridade Social. No entanto, logo após, no artigo 24, a Constituição Federal diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente da União, Estados e DF sobre Previdência e Saúde. Legislar sobre Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. E também proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência e proteção à infância e à juventude. Bom, assim, aparentemente há um conflito de competências, de modo que, como que compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social, vai competir também concorrentemente com os Estados do Distrito Federal a legislar sobre Previdência e Saúde, de modo que a Previdência e a Saúde elas são componentes da Seguridade Social. Não está certo essa divisão. Então, a questão fica da seguinte forma, que apenas a União poderá legislar sobre Previdência Social, exceto no que concerne aos regimes de previdência dos servidores públicos efetivos dos estados e dos municípios, que cada ente irá definir a seu critério. No que concerne a saúde e assistência social, a competência acabou se tornando concorrente, cabendo à União legislar as normas gerais que serão complementadas pelos demais entes. Então, ficamos assim. Veja comigo no quadro. Espera só um minutinho. Aqui, ó. Não tá dando certo. Aí. A Seguridade Social, ela é competência privativa da União. De modo que sobre a Previdência e sobre saúde, a competência é concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Assim, nós temos que na Previdência e Saúde, a União faz as normas gerais e os estados e o Distrito Federal fazem as normas complementares em cima das normas gerais criadas pela União. Ok? Bom, vamos então para o tema 3, na nossa primeira aula de Direito Previdenciário, que são os princípios da Seguridade Social. Vou deixar um espaço maior aqui, que é um tema mais amplo. Bom, os princípios,
eles são os seguintes: a universalidade de cobertura e do atendimento, a uniformidade e equivalência dos benefícios prestados às populações urbanas e rurais, a seletividade e distributividade, a irredutibilidade de valores dos benefícios, a equidade na participação do custeio, a diversidade da base de pagamento, de financiamento, a gestão quadripartite, a solidariedade, a precedência de fonte de custeio e o orçamento diferenciado. Bom, como são princípios básicos da Seguridade Social e que não é fácil decorar, não tem uma tabelinha fácil como o LIMP no direito administrativo, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, que é o famoso LIMP. Na Seguridade Social é comum fazer algumas associações de frases, de palavras que tornem o estudo e o entendimento dos princípios mais fácil. Nós criamos aqui no curso a seguinte regra: uso, ir, preso, é, dog. Não é uma frase que seja, digamos, fácil de ser decorada. Mas vocês vão ver que os princípios eles acabam se tornando mais fáceis de lembrar se você lembrar desta frase: uso, ir preso, é dog. Né? Vou botar no negrito aqui para você lembrar. Bom, o primeiro princípio que nós vamos estudar é a universalidade da cobertura e do atendimento. Vou botar aqui universalidade da cobertura e do atendimento. Começamos pelo nosso primeiro U. Bom, a Seguridade Social ela deve atender todos os necessitados, especialmente através da assistência social e da saúde, que são os nossos sistemas que independem de pagamento de contribuições diretas, são gratuitos. Assim, a universalidade ela é mitigada pela Previdência, de modo que a Previdência, para que ela seja efetiva e possa se usar dos benefícios previdenciários, é necessário que os futuros beneficiários eles sejam segurados da Previdência, ou seja, eles tenham contribuições seguidas ou periódicas ou ultimamente contribuído com a Previdência Social. Ou seja, a cobertura da Previdência Social ela é limitada, ela não atinge toda a população. Então, essa questão de universalidade, ela é mais um norte a ser seguido, de modo que a cobertura, ela tem duas vertentes, que é a vertente subjetiva, que determina que o maior número possível de pessoas devem ser atingidos pelos benefícios, ou seja, eles devem abranger o maior número de impactos sociais que ocorrem com as pessoas, como morte, invalidez, doença, que são as causas dos benefícios. E é a questão objetiva, que compete ao legislador e ao administrador ele adotar as medidas possíveis para que seja coberto o maior número de pessoas e o maior número de riscos sociais. Essa é a universalidade da cobertura e do atendimento. Nosso segundo princípio é a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços
as populações urbanas e rurais. Bom, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Esse é um princípio que está no nosso na nossa frase, ó. É o segundo U, não chegamos ainda no S. Esse princípio ele é basicamente um princípio muito simples, de modo que havia muita discrepância entre os benefícios e os valores pagos, sempre pagos, os salários às populações urbanas e rurais. Assim, o Brasil, com um enorme êxodo rural, teve muitos problemas, inclusive as superpopulações nas grandes cidades. É uma das decorrências do êxodo rural muito acelerado que houve no Brasil em um certo período da nossa história, de modo que as populações rurais vieram para a cidade sem ter muito conhecimento sobre a vida na cidade e acabaram que foram tendo subempregos, submoradias e foram abarrotando as cidades. Claro que não é culpa delas, e muito menos que elas não têm espaço nas cidades grandes, mas que foi uma das razões do crescimento desenfreado das cidades e principalmente o crescimento desordenado, de modo que muita gente vinha para as cidades, mesmo que não seja das áreas rurais, mas de outras áreas do país, e as cidades tiveram que se adaptar de alguma forma. Então, em uma das políticas para manter as pessoas na zona rural, o Estado resolveu que os benefícios prestados às populações urbanas e rurais eles devem ser uniformes e equivalentes, salvo alguma discriminação que seja plausível, de modo a haver uma diferença entre as duas populações, como nós vimos já anteriormente, que as contribuições previdenciárias elas não são reais, elas são presumidas dos trabalhadores rurais. Então está aí a uniformidade e equivalência dos benefícios e prestações das populações urbanas e rurais, de modo que todos os benefícios devem ter, além de um valor igual, eles devem ter o mesmo modo de aquisição, e sejam equivalentes na forma de prestação. Então vamos ao nosso terceiro princípio, que é a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Bom, aqui você vê nosso S, uso. Assim, ó, quando nós começamos a tentar fazer essa frase, a minha ideia era fazer SUS, que fica uma questão mais prático, porque é uma palavra conhecida, o SUS. Só que falta um S, sobrou um U. Então, lembrando do SUS, eu consigo lembrar do uso, porque eu lembrei que é o contrário, que são dois U's e fiz dois S's. Mas ficou assim, então. Uso, ir preso é dog. Então, nossa primeira palavra está completa. Bom, vamos lá. A seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Bom, a universalidade, ela busca que todos os riscos sociais e todas as pessoas sejam cobertas e atendidas pela Seguridade Social, ou seja, universalidade da cobertura do atendimento. Todas as pessoas devem ser cobertas e atendidas em todas as suas mazelas e riscos pela Seguridade Social. No entanto, a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios
funciona como uma limitadora da universalidade da Seguridade Social, de modo que, como não há possibilidade financeira de se cobrir todos os eventos desejados, deverão ser selecionados para a cobertura os riscos sociais mais relevantes, visando a melhor otimização administrativa dos recursos conforme interesse público. Desse modo, nós podemos ver que a universalidade ela é mitigada, como já falamos quando explicamos a universalidade, ela é mitigada também pela seletividade e distributividade. De modo que a distributividade ela é também um instrumento para desconcentração de riquezas, pois devem ser agraciados com a assistência social as pessoas que menos têm capacidade de produção de riquezas. Bom, como assim? Como isso afeta a Seguridade Social? Bom, a assistência social ela só irá amparar os necessitados que não conseguem prover sua sobrevivência, sua subsistência. Então, aí que a distributividade ela se aplica, de modo que a assistência social ela distribui o dinheiro, digamos, as riquezas do país, claro que em uma noção e uma profundidade assim rasa, digamos, mas ela faz a distribuição entre o que as pessoas possuem, o que as pessoas produzem e quem não pode ou não consegue ou não tem meios de sobrevivência ou de subsistência. Então, a seletividade ela mitiga, ela limita a universalidade, de modo que, como não há possibilidade financeira de ser universal o atendimento, é necessário que nós selecionemos os riscos sociais e as pessoas que estejam mais perto desses riscos, ou os riscos que sejam mais graves, para praticar os benefícios, para dar os benefícios, para conceder os benefícios. E então a distributividade é a questão prática da assistência social, de modo que as riquezas de alguns vão para outros, com os benefícios da assistência social. É interessante ver uma questão que caiu no curso de auditor do MPT, CM no Rio de Janeiro, em 2008, que considerou correta a seguinte alternativa. O princípio da distributividade na Seguridade Social significa que os benefícios serão prestados e concedidos se devidos, ainda que uma região do país arrecade receita suficiente para o pagamento, não arrecade receita suficiente para o pagamento dos benefícios ali devidos. Esses benefícios ainda assim serão concedidos. Ou seja, a distributividade ela não busca a capacidade ou a contribuição daquela pessoa, ou daquela região, ou daquele grupo de pessoas, mas sim a real necessidade de possuir, de obter, de se conceder o benefício. Então, essa é a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Esse é o nosso terceiro princípio da Seguridade Social, que completa a nossa primeira palavra, que é uso, uma palavra que não existe, mas que pode fazer com que você consiga decorar os princípios da Seguridade Social. Só você ver esses três princípios já fica mais fácil de memorizá-los, se você tem essa frase na cabeça. E os próximos princípios nós falaremos nas próximas aulas, porque o nosso tempo está esgotando. Já estamos com quase 30 minutos de aula e os nossos blocos têm no máximo 30 minutos. Então, vai para a próxima aula, clica lá que estou esperando vocês para dar continuidade ao nosso estudo da Seguridade Social. Até mais!